9h13. Estamos aqui através da Rádio Acesso Gospel, meus queridos. E hoje nós vamos bater um papo, né? Nós vamos apenas falar a respeito do que o Senhor ministrou no meu coração, diante de toda essa confusão, que generalizou, diante dessa situação que o mundo está passando. E sabemos que é uma situação que devemos refletir muito em que falamos, refletir muito como agimos, porque muitas pessoas têm sido alcançadas através de fake news, e aí você não sabe qual é a notícia certa, qual é a que está errada, e a gente vai caminhando muitas vezes gerando temores, gerando situações que traz medo. E eu queria meditar, talvez não seja a palavra correta essa que nós vamos fazer aqui nesse momento. Eu queria bater um papo com você. Eu queria falar um pouco a respeito disso, segundo a palavra, e também segundo o que pesa o meu coração a respeito. E o Senhor ministrou o meu coração muito forte, ler um texto que está em Gálatas, Gálatas no capítulo 4. E aí ele me fez enxergar muito disso que está acontecendo hoje. Infelizmente, temos visto muita gente muitíssimo preocupado, muita gente transformando essa situação em celeumas, em palanques, e cada um traz de uma forma, outras com muito temores, mas eu queria ver isso à luz da palavra, como a voz do que clama. Não é o que clama no deserto, que a voz do que clama no deserto, ele precedia a vinda do Messias, e a voz do que clama está agora, nesse instante, precedendo também a volta do Messias, mas em outra situação, na situação de arrebatar o seu povo. Então não estou aqui querendo dizer que estamos a partir desse advento, dizendo que o Senhor Jesus voltará amanhã, mas pode voltar hoje, então essa preocupação, ou essa expectativa, essa esperança, cada um tem um sentimento no coração, ou esperança, ou expectativa, ou preocupação. Isso é notório, com a vinda do nosso Salvador. Mas, a qualquer instante ele pode estar aí. Mas aí a gente sabe que vai ter que o anticristo ser revelado, estar agindo. Mas vamos lá, o que o Senhor ministrou em Gálatas no capítulo 4. Ele diz assim a palavra: olha, digo pois que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo. Olha isso aí. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até ao tempo predeterminado pelo Pai. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, o herdeiro não tem ainda experiência, o herdeiro ainda não está preparado, o herdeiro não tem condição de assumir, o herdeiro não tem condição de passar pelas situações adversas que porventura pode causar a administração da sua herança. Captou? Preste atenção a isso. Eu lembrei aqui, e o senhor desde ontem, ele estava, quando o nosso diretor, o grande Fabiano Cerqueira, disse: pastor, faz lá o programa na quarta também. E eu vim, o senhor
aquecendo meu coração a respeito de um advento, né, de um evento, né, de um evento. Às vezes estou fazendo uns trocadilhos aqui, mas não leva a mal não, que é a emoção de estar diante de você. Então, queridos, veja bem, teve uma greve do caminhoneiro, todo mundo lembra, e eu olhei assim e via como somos frágeis, como nós que dizemos ser os soldados preparados do exército glorioso e grandioso, o exército de Cristo, como nós nos prostramos diante de pequenas situações. E eu via pessoas pegando filas enormes para pagar um combustível acima do preço, pessoas preocupadas, né, em faltar alimento, e quase causa um caos nacional. Queridos, e aí vem o coronavírus, que vem assolando aí as nações, e muitas nações paradas, prostradas diante desta situação. E aí vem a pergunta que não quer calar. Olha, eu disse a você que ia bater um papo com você agora. Nós estamos preparados para aquele grande dia? Dizem que o anticristo ele já está, mas ainda não se manifestou. A qualquer momento nós podemos perceber aqueles que têm a visão espiritual, aqueles que meditam na palavra, aqueles que têm comunhão verdadeira com o Senhor, podemos perceber que ele vai estar se manifestando. Eu estou preparado? Veja bem, eu sou pré-tribulacionista. Não estamos discutindo isso. Tem outros que são mid-tribulacionistas, outros que são pós. Eu acredito que o Senhor tira a igreja antes da tribulação. Outros acreditam que no meio da tribulação o Senhor tira. Outros acreditam, né, que nós já estamos vivendo e que ele virá depois. Eu sou pré, mas me preparo a todo tempo para o pós. Por que eu digo isso? Porque ninguém tem uma definição absoluta. No século IV tinha-se uma ideia de pré, século XVI se muda, século XIX tem outra mudança, já está tendo uma outra mudança que eu estou dizendo assim, linhas de pensamentos que convergem na sua grande maioria para aquele fim. E agora no século XX e XXI já estão voltando a essa ideia que eu tenho de pré-tribulacionista, quando muitos têm, eu respeito, é por isso que estou dizendo, eu respeito muito, porque eu me preparo para isso. Eu me preparo também para passar pela grande tribulação. Se eu estou te dizendo isso e estou numa via teórica, o problema é meu, mas eu não deveria, eu deveria estar numa via prática. E aí está a prova, o coronavírus está aí para nos provar. Quantas digamos assim, sugestões, quantas análises são feitas, quantas palavras são ditas a respeito disso, mas a gente percebe que está fluindo numa teoria. Porque quando vem a prática, aí sim é onde nós vamos ver como é que estamos nessa condição para aquele grande dia. Como é que nós estamos? Qual foi a preparação por mim feita na minha caminhada cristã? Quantas provas eu passei a provar? Na minha caminhada, quantas vezes eu atentei para isso? Quantas vezes eu tenho meditado durante o dia me preparando na palavra? Quantas vezes eu tenho seguido a trajetória que Deus tem todos os dias traçado para a minha vida e tem traçado para a tua vida? Paulo está dizendo aqui
que quem não está preparado não pode assumir. Mire-se numa empresa, você tem um grande império, mas tem um filho de 12 anos, sem preparação nenhuma. De repente você fica impossibilitado de estar à frente desse grande império. Lembra-se da máxima que diz que quem engorda o boi é o olho do dono. Não é verdade? E aí este filho de 12 anos não tem preparação nenhuma. Ele vai estar ali sendo conduzido por tutores, por alguns que ali o pai criou um conselho diretivo para ajudar este filho, mas não, ele é dono de tudo, mas ele não dá as coordenadas, ele não pode ter ações positivas ou negativas sobre aquela administração. E aí eu venho para a igreja, eu venho para mim, eu venho para você. Lembra daquela prova que o Senhor manda para você e você acha que é uma tentação? Que Deus está te conduzindo e você acha que é o inimigo que está querendo lhe paralisar? Lembra? Queridos, eu tenho uma lembrança muito forte de alguns textos da palavra. O primeiro texto que me impactou foi o Salmos 37:4. Isso em 83, né, quando eu me converti. Aí o Senhor ministra o meu coração muito forte: deleita-te também no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Isso para mim foi uma máxima na minha caminhada cristã. Agora, até eu descobrir como me alegrar no Senhor, aí sim, aí foram outros 500, foram longas caminhadas, porque para me alegrar no Senhor eu tenho que ter comunhão com Ele, eu tenho que viver nele, eu tenho que morrer para o mundo e viver para Cristo. Aí eu consigo me alegrar nele. E aí ele vem e satisfaz o desejo do meu coração. Porque o desejo do meu coração está nele. Então diz: quer comais, quer bebais, tudo o que façais, façais para a glória de Deus. Se eu estiver aqui divulgando a voz do que clama, divulgando a rádio Acesso Gospel, para o deleite de Fabiano Cerqueira, para o meu deleite, nada vai produzir para o reino de Deus. Nada tem a ver do que nós estamos falando aqui. Porque até esta água que eu vou beber aqui para temperar a garganta, olha aí você que está no Face, eu tenho que fazer para a glória de Deus. Queridos, mas isso caiu de moda, está fora de moda. Hoje a ideia é que Deus está lá e nós vamos se virar. Deus não diz sim nem não na nossa vida. Essa é a ideia. Esse é o conjunto que estão se criando. Veja bem, um outro texto que, isso bem depois, o Senhor ministrou no meu coração em 2083, aí vem 2006, ele vai e mostra Juízes 7,16, se não me falha a memória. Deixa eu ver se Juízes 7,16, que diz assim: então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios com tochas neles. O que é que tem nesse texto, gente? É isso que está deixando o povo de Deus fragilizados. Está vivendo de textos. Nós não temos olhado o contexto. No contexto da letra aqui, nós podemos ver que Deus entregou estas armas
a estes 300 soldados para ir contra 135 mil soldados preparados para a guerra. Primeiro passou por grandes provas. E a primeira delas foi: Gideão, diga aos covardes, diga aos medrosos, aqueles que não estão com coragem de enfrentar o exército midianita, diga para eles que voltem para casa. 20 mil foram embora. Ei, ele tinha o Gideão, aquele que o Senhor levantara para livrar o povo, tinha 32 mil e 22 mil foram embora. Sobra-se então 12 mil contra 135 mil. E não para por aí. Deus disse: olha, Gideão, não, os covardes também, os desatentos também não fazem parte dessa luta. Não estão preparados. É aqueles que beberem água, né, como cachorro, meter a cara lá e beber desatentamente, manda embora. E os que pegarem na mão e ficarem de joelhos, atentos, esses sim separa, porque são com esses que nós vamos vencer este exército que está vindo contra nós. E só sobraram 300, meu querido. Agora pense aí, pense, você nesse exército, você e mais 299, vem o seu general, o seu capitão, e diz assim: toma tua arma. O cara olha um cântaro, um chofar, né? E uma tocha. De repente você olha: poxa, olha, Deus criou uma arma de destruição em massa, né? Não se falava em bomba atômica, nós lembra de Hiroshima, de Nagasaki, foram milhares de pessoas mortas apenas com a explosão. Mas não, aqueles 300, eles estavam na direção do Senhor. Eles sabiam que se o Senhor desse em suas mãos um palito de dentes, eles venceriam, porque eles foram experimentados para isso. Leia antes, que você vai ver o que passou cada um. Mire-se na caverna do Adulão, os 400 endividados, os 400 que a sociedade estava se alijando, aqueles 400 que ninguém dava o mínimo, e de repente prepara-se aqueles homens, grandes guerreiros, ministros, generais, capitães e assim sucessivamente. Mire-se nas experiências da palavra. Mira-se. Incrível. Aí o Senhor, né, quando me deu esse texto, eu disse: mas Senhor, aqui ele está muito vago para minha condição, né? Porque quando ele me deu, eu estava vivendo uma situação muito difícil na minha vida. Ele me dá essas armas para avançar com ele. Ele diz: olha, Rubem, vai lá em Jeremias. Aí, velho, Jeremias de novo, o profeta chorão. Talvez eu me identifique, porque a gente tem atitudes, não em poder, que eu não tenho o poder, né, daquele profeta. Eu não tinha intimidade com Deus, sou muito franco, como aquele profeta, mas no choro, na murmuração, talvez, nas lamentações, talvez. E ele me leva lá para Jeremias 18. Onde fala na casa do oleiro. Quando Jeremias entra lá na casa do oleiro, o barro já está ali na rampa ali, que eu esqueci o nome agora. Quem é do interior sabe muito, que ele tem uma roda ali, que ele vai rodando com o pé e vai criando forma ao vaso, na construção do vaso. O barro fica ali e ele vai, o oleiro preparando. Mas aí o Senhor me levou para antes. Olha, Jeremias estava preparado para ir até aí, né?
na construção do barro. Eu queria que você, do vaso, eu queria que você iniciasse na construção do barro. Quem conhece a olaria sabe, para você juntar aquela argila, aí junta água, que representa o Espírito Santo, e terra. Ainda ministrou isso, que somos nós. Junta ali, faz-se o barro, a argila, que é para dar forma ao vaso que somos nós. Para você, aí você junta aquilo, como é, joga água com a terra e o oleiro começa a pisar. Pisa, levanta, bate no chão, que é para criar liga, para criar sustentação, para criar ali uma argila forte, para gerar um vaso forte. Dói. Ser pisado dói. Mas você não viu como uma prova. Você viu como uma ação do inimigo. Eu muitas vezes vi também assim. Acaba lá, bate o suor e joga dentro, escarra, pá, deve estar gripado, pá, escarra. Tudo isso nós temos passado e desaprovados muitas vezes. Aí leva, chega lá, forma aquele, né? Eu estou tentando lembrar o nome da peça que faz aquele vaso lá, mas se eu lembrar até lá eu falo. Mas ali, você sabe, é uma roda que coloca ali, e ele com o pé vai rodando e com as mãos o oleiro vai criando forma. Então Deus queria mostrar a Jeremias que ele é o oleiro, né? Fez aquela comparação. Então quando ele vai fazer aquele vaso, que é o cântaro, a arma que o Senhor deu lá ao exército de Gideão, aos 300 homens de Gideão, aquele vaso para criar, ele requer, né, um aparato de situações doloridas. Viu, vaso? Tu tá ouvindo, vaso? Em terra, tu tá ouvindo? E aí ele vai e faz aquele vaso, de repente a mão do oleiro vê alguma coisa crespa, aí sabe o que acontece lá? Não pode ficar aquela pedrinha que ficou ali, porque senão vai gerar rachaduras. O oleiro pega aquele barro, amassa tudo de novo e bum, no chão. Cata todas as pedras, arranca de lá, que dói. Dói. Aí volta de novo. É um processo. Ô terra, é um processo, vaso. E aí de repente cria aquele vaso lindo, maravilhoso, mas lindo, lindo mesmo, mas só que ainda não está pronto, vai ter que passar pelo fogo. Tu vais para o fogo. Mas a palavra garante, vaso, o seguinte: quando passares pelas águas, não se afundarão, pelos rios não se, né, submergirão. Isaías 43, pelo fogo não se queimará. É promessa do Senhor. Quando passar, ele disse se passares, não, olha lá na palavra, ele não disse se passar, não, é uma situação sine qua non, você vai passar sim. E leva o vaso para o fogo, e aí sai sim o vaso preparado, o vaso de honra. É assim que o Senhor me mostrou aquele vaso que entregou na mão daqueles homens. Ele disse: olha, vocês foram preparados para encarar estes homens que estão vindo contra vocês. Foram preparados, e por isso eu vou confiar as minhas armas nas tuas mãos. E quais são as armas do Senhor? Vai lá para Timóteo. As armas, Timóteo Coríntios, agora deu um branco, das nossas milícias, elas não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas e sofismas, é mais ou menos nessa linha. E aí você vê que as armas do Senhor não tem nada a ver com aquilo que o teu coração cria quando você está querendo vencer alguma coisa. Mas quem passou pela prova, aprovado, quem está continuamente sendo aprovado e vivendo esta palavra, vivendo a comunhão com o Senhor, vai enxergar isso.
E aí vem a questão da tocha. Aí em Joel 2,28 diz: e acontecerá que descerá sobre vós o meu espírito, vossos moços profetizarão, os velhos terão visões. O Espírito de Deus preenche o vaso. Se esse vaso tivesse a rachadura prevista ali pelo oleiro, o oleiro não tirasse aquela pedra, né, quando derrubou o vaso para refazer, ele não reteria o Espírito de Deus, porque esta rachadura representa coisas que não comungam com o Espírito Santo de Deus. Esta rachadura representa trevas e o Espírito é luz. E o chofar, pastor? Ezequiel fala a respeito do chofar. As armas em 2 Coríntios 10, viu? Eu fiz confusão. As armas do Senhor. Mas Ezequiel 3,17, também, se não me falha a memória, eu acho que é, e se for o Espírito Santo ministrar você, mas eu acho que Ezequiel 3,17 diz que: filho do homem, preste atenção. Eu estava te falando aqui na construção daquilo que o Senhor tem de missão para mim. Eu tenho de ser um vaso de honra cheio do Espírito Santo. Para quê? Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre os filhos de feira de Jesus. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre os filhos da ilha. Ei, filho, filha, eu te dei por atalaia sobre os filhos desta nação. Brasil, duvidas? Eu estou aqui em todo o Brasil. Brasília está me assistindo. Um abraço, meu primo Laurinho, Nininho. Eu te dou por atalaia sobre as nações da terra. Filho do homem, eu te dou por atalaia sobre o povo de Israel. Se eu te der uma palavra, estou parafraseando aqui Ezequiel 3,17. Ou é 17,3, mas eu vou ver depois e te digo. Se eu te der uma palavra para alguém que está necessitando dela e você não entregar esta palavra e ele vier a morrer, eu requererei de você, filho do homem. Olha, eu vou requerer de você a morte, o sangue deste homem. Mas se você levar a palavra e mesmo assim ele vier a morrer, eu não vou requerer de você. O teu chamado é para levar o recado de Deus. O teu recado é para... tua missão é para confortar o povo a respeito do que Deus tem na palavra. Mas nós continuamos com as nossas raízes fincadas nesta terra. Pense, como temos vontade de permanecer aqui. Quando a Bíblia claramente diz: olha, você é forasteiro aí, velho. Você imagina, quando eu estava morando fora de Feira, Salvador não, eu era perto, aí fui para Minas, e Minas já gerava no meu coração. Em Belo Horizonte, eu rodava aquele estado inteiro, muito grande, bonito estado, gostei muito de morar ali, principalmente em BH. Mas eu tinha desejo de voltar para minha terra. Alô, Pintadas, terra maravilhosa, onde eu nasci. Aí eu lembrei aqui que
Jesus vindo para lá, aí Natanael, pode sair alguma coisa que preste de Nazaré? E muitos dizem, pode sair alguma coisa que preste de Pintadas? Rapaz, tem tanta gente, né, de expressão que nasceu ali naquela terra. Eu tinha um desejo de vir para a minha origem, vivendo bem, tinha um excelente salário, ótimos amigos, eu tinha um cargo de chefia, então até facilita mais. Uma cidade excepcional para se morar, das cidades grandes, a que mais me adaptei foi BH, Belo Horizonte, mas eu queria voltar para minha terra. Eu queria estar no eixo Feira Pintadas Ipirá, Feira Pintadas Ipirá, Pintadas Ipirá, Feira. Eu queria voltar para minha origem. Eu cheguei para a feira em 77. Eu sou mais feirense do que muita gente que nasceu em 79, 80. Eu já estava em feira, mas nós não queremos ir para a nossa origem, no reino espiritual. E aí é que gera este medo. Ninguém ainda está, né, ou passou pelas provas para gerar a experiência de Paulo em nós, que ele diz, para mim morrer é lucro, viver é Cristo, que morre também, porque viver em Cristo tem que morrer para o mundo. Ele está aqui porque tem que estar, para concluir a missão dele. Mas ele preferia ir. E nós não temos este sentimento, irmãos. Por isso que o coronavírus nos abate. A greve dos caminhoneiros nos abate. A guerra política que está na nossa nação nos abate. A economia nos abate. Tudo nos abate. E porque a mídia está enchendo as redes sociais, enchendo os crentes de, né, palavras de bênção, só amor, só o que Deus opera de milagres, de bênçãos, de cura, prosperidade, isso está nos tornando uns crentes mimimis, uns crentes fajutos, insonsos, sem poder. Qualquer coisa nos abate. Qualquer coisa nos abate. Eu não suporto dores. Eu não suporto dor. Aqueles homens, eles tomaram 35 vezes 39 chibatadas. Pedro e João saindo ali do sinédrio, as costas sangrando, e saem glorificando, e saem dando risada. Esses homens são masoquistas? Não, esses homens estavam glorificando a Deus, esses homens estavam alegres porque passaram aprovados em algo que Deus tinha comissionado eles. Paulo na masmorra cantava louvor, e Silas, eu gosto daquele louvor. Como é que nós vamos adorar num lugar como esse? Não sei, Silas, simplesmente adorar. Eu estou caminhando para ser um homem bom. Pense quantas armadilhas o inimigo coloca. Isso da minha visão. Mas muito mais são as provas que Deus coloca. Porque Ele quer mostrar a mim quem eu sou. Ele quer quer fazer a mim conhecer a mim mesmo. Porque Ele já me conhece. Ele sabe se eu vou passar aprovado ou não. Ele quer que eu me conheça. Ele quer que você se conheça. Você está em Cristo. Você está em Cristo.
Eu não estou dizendo aqui para você ser uma pessoa displicente, não, porque tem o outro, tem também as ordens governamentais, as leis que nós, como cristãos verdadeiros, temos que ser obedientes, porque a palavra nos exorta dessa forma. Eu estou dizendo que nós podemos sim obedecer às leis e também fazer a obra do Pai. Podemos sim passar firmes com o nosso testemunho, mostrar a outros que não há necessidade deste pavoroso todo que está acontecendo. Queridos, você hoje suporta ouvir o Salmo 116? É agradável aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Você suporta isso? Oh, Deus quer que eu morra. Ele entende que o melhor para você é na Nova Jerusalém. Talvez você esteja pensando aí que chegar lá você vai ficar inerte. Não, lá você vai fazer coisas até maiores do que aqui. Só que diferente, lá não vai ter morte, lá não vai ter diabo para encher o saco, lá só vai ter glória. Não é verdade? Mas nós não queremos ir. Ah, porque será? Será que quem está meditando nesta palavra, quem está em comunhão com o Senhor, não tem dúvida nenhuma, não tem dúvida alguma a respeito do nosso futuro. Não tem dúvida, porque tudo que o Senhor fala a respeito de tribulação, Ele traz algo forte após passagem. Depois da tempestade, vem a bonança. Não é? O que é que a tribulação gera? Me diga aí você. O que é que a tribulação gera? Perseverança. Que gera o quê? Experiência. Então, esta caminhada segundo a palavra é sempre para o benefício, até mesmo dor é para benefício. Muitas vezes até mesmo morte é para benefício. Mas como é que eu vou entender isso? Nunca vou entender uma coisa dessa. Queridos, aquele exército foi de 300 homens e venceu a batalha. Nós estamos vendo, né? Todo mundo agora se levantando para orar. Glória a Deus! Quem sabe não foi isso, por isso que Deus permitiu. Eu nunca vi tanto crente orando. Agora sim, o negócio vai funcionar. Ontem a igreja, estávamos um grupo de 23 a 0 hora, em oração em prol da humanidade. Porque o nosso lema era: igreja, o mundo precisa da nossa oração. Os continentes precisam da nossa oração. O Brasil precisa da nossa oração. A Bahia, Feira de Jesus, o meu bairro, o teu bairro, a minha casa, a tua rua primeiro, a tua casa. E eu vi o povo ali, no final todo mundo, amém, glória a Deus, ninguém dormiu. Pessoas iam trabalhar no outro dia, mas não só aqui na nossa pequena comunidade, mas nós temos visto nas redes sociais, todo mundo se mobilizando para orar. É isso que o Senhor quer no nosso dia a dia. Mobilizar-se para orar, porque é essa a grande arma para vencer todo o mal. Mas nós não temos costumes. Em 5 minutos já traz fadiga. Talvez esse momento é para forçar mesmo, para você acostumar. Quer andar 2.000 quilômetros? Dá o primeiro passo. O ditado chinês que diz, aí ó, tem algo a ver aí com China, coronavírus, tem tudo mais. Mas quer andar 2.000 quilômetros? Você só vai conseguir se der o primeiro passo. Nós precisamos,
fazer isso. Precisamos reunir a nossa família, reunir os nossos amigos, os nossos colegas, irmãos, para estar em oração, se sujeitando ao Senhor dos Senhores. É a arma poderosa. Vacina. Os cientistas dizem que a vacina tem que ter 1 ano e meio depois de descoberta, para aplicar com garantia. 1 ano e meio a população não suporta. Mas a vacina que a Bíblia recomenda, essa pode ser imediata. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ei! Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, está ouvindo? Ei, você está ouvindo? Se humilhar e orar, olha a sequência, humilha-te, crente. Se humilhar e orar, agora vem, esse eu quero ver, e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, diz o Senhor, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Tem muitos testemunhos de que Deus fez algo poderoso num coletivo desse tamanho. John Knox, ele orava: Pai, salva a Escócia. Eu quero, Senhor, a Escócia rendida aos teus pés. E viu um dos países mais cristãos, mais envolvidos com o povo de Deus. Churchill, se não me falha a memória, pediu para que cada um orasse 1 minuto, se não me falha a memória, para Deus dissipar catástrofes. E aconteceu. Josué, um homem só, ele chegou e disse: Sol, para aí no vale de Gibeão. Sol, eu te ordeno, para. Lua, para. E a lua parou, o sol parou. Quanto mais, querido, muitas vozes clamando ao Senhor. Faça seu grupo. Tenha compromisso com o grupo de oração que você está fazendo. Nós sabemos a ramificação que dá. Você vê, hashtag não sei lá das quantas, hashtag eu amo o presidente, hashtag detona a esquerda, não sei lá das quantas, hashtag vamos orar. Vamos nos humilhar. Vamos nos arrepender, queridos. Ah, eu sou crente. É? Grande testemunho os crentes estão dando. Grandes testemunhos. E por isso que o evangelho está insosso como está. Sem poder. Não que isso mudou Deus. Deus é imutável, Ele é poderoso, Ele é onipotente e sempre será. Aproveite a onipotência do Senhor. Aproveite a onipresença do Senhor, porque Ele está em todos os lugares. Então Ele não vai resolver o problema só da tua casa.
Ele vai resolver o problema da tua rua, do teu bairro, tua cidade, do teu estado, da nação e dos continentes. Do universo. Ele é onisciente, ele conhece todas as coisas, ele tem a ciência nas suas mãos. Como é onipotente, pode dar um sopro e dissipar esse vírus. E que o Senhor te abençoe. E faça você abrir os olhos para entender que agora o mundo, os continentes, a nossa nação, o nosso estado, a nossa cidade, o nosso bairro, a nossa rua, a nossa casa precisa da sua oração. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Abençoe também. Eu, quando ia saindo de casa, o meu vizinho, que também, independente se ele é cristão ou não, o que eu fiz, o Senhor ministrou meu coração e disse: abençoe a vida dele. E eu disse assim: vaso, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto. Que Ele levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Ele ia saindo para o trabalho. Faça isso, abençoe, 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 em nome de Jesus. Um grande beijo no coração.